Gostaria de agradecer a presença de todos aqui nesse webinar sobre e-social. Teremos aqui a presença do Everton Silva, que será o nosso apresentador de hoje. Boa tarde, Everton. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Michel? Tudo ótimo. A gente está aguardando mais alguns minutinhos, temos mais alguns convidados aqui que estão fazendo o login. Vocês nos escutam bem? Por favor, confirmem aqui no chat se o áudio está bom, se o vídeo também. Legal, acho que está todo mundo ouvindo bem. Bacana. O Everton, acho que seria interessante a gente já iniciando também, até pelo horário, né? O tema é muito extenso e a gente só tem 1 hora, então, na verdade, vão haver algumas sequências, né, de webinars. Esse é o primeiro sobre o tema, um tema relativamente novo, que a gente tem observado aí muitas dúvidas, tanto dos nossos clientes quanto do próprio mercado. Então, a ideia aqui é compartilhar um pouco do conhecimento. O Everton tem bastante experiência aí na área. E, enfim, vocês fiquem à vontade, por favor, pessoal. Quando tiverem dúvidas, postem aqui os comentários no chat. E, à medida que a gente for passando pela apresentação, a gente vai também respondendo as suas perguntas, tá? Por acaso, se a gente não conseguir responder todas as perguntas, a gente, enfim, complementa e inclui nos próximos webinars. Vamos lá. Bem, pessoal, primeiramente aqui uma rápida apresentação da Drummond. Espero que todos aqui já nos conheçam, mas para aqueles que não nos conhecem, a Drummond é um grupo de consultoria com foco na parte, enfim, nós temos aí alguns segmentos, o foco principal na parte contábil, tributária e jurídica, né, transações entre o Brasil e os Estados Unidos. Ou seja, atendemos empresas estrangeiras no Brasil, empresas estrangeiras nos Estados Unidos. Grande parte dos nossos clientes fazem negócios entre os dois países. O grupo é formado por contadores, advogados e consultores. Os sócios são certificados nos dois países. E nós temos escritórios em Boston, Miami, Orlando, Nova York, São Paulo e Belo Horizonte. Tá? Vamos começar aqui, vou passar o microfone para o Everton e, de novo, à medida que as dúvidas forem surgindo, por favor, coloquem aqui no chat. A ideia é que a gente faça um bate-papo mesmo, então bastante interação aí da parte de vocês também, vai ser bem legal. Obrigado a todos. Ok. Everton, por favor. Bom, boa tarde. O e-social aí é a nova novidade aí do governo. Acredito que seja um canal para arrecadar muito mais do que ele vem arrecadando nos últimos tempos, né? É o projeto para unificar as declarações, é o projeto do governo federal aí que ele pretende alcançar mais arrecadação de impostos. Efetivamente, ele faz parte para fechar o ciclo do SPED. O que acontece? O governo ele vem implantando aí em diversos departamentos o SPED, onde o e-social vem fechar aí o cerco do grupo do SPED, onde ele vai ter todas as informações previdenciárias, trabalhistas, a parte de folha de pagamento, ou seja, tudo que for área previdenciária trabalhista vai estar aqui dentro do e-social, tá? Ele é o novo SPED que faltou para fechar o cerco do SPED. Nós vamos conseguir pegar as informações dentro do e-social, governo, por diversos campos. Exemplo, nós temos o e-financeiro, que ele vai cruzar com as informações do e-social. Por exemplo, a pessoa recebe um valor em conta, o banco mandou essa informação, logo a empresa também vai mandar essa informação para a Receita Federal. Automaticamente vai cruzar essas informações e aí as pessoas podem cair em malha fina, podem ter problemas aí tributáveis em relação a isso.
tá? O e-social, além de unificar essas informações e ser esse canal direto com o governo, ele vai ter também todas as informações da vida do trabalhador. Nós teremos lá horário, nós teremos lá a informação de cargo, onde vai cruzar as informações dele de função. Aqui no Brasil, nós temos o CBO. Muitas empresas não conhecem, é a Classificação Brasileira de Ocupações. Se a pessoa estiver cadastrada com a função e essa função não estiver exatamente de acordo com o que o Ministério determina, o e-social ele não vai permitir a gente mandar essa informação. Por exemplo, a pessoa tem que ter uma formação em TI para que fique como responsável de TI ou gestor de TI. Caso contrário, eu nem consigo mandar essa informação para o e-social. Dentro aqui do campo do e-social, a principal premissa também que muitas empresas têm que se atentar muito é em relação à parte tributária. Como o KNAI, verificar a situação do KNAI, verificar o faturamento, que se efetivamente vocês estão faturando com aquele KNAI. Caso contrário, a gente pode ter sérios problemas com o enquadramento aí de impostos da parte previdenciária. Esse efetivamente é o escopo da folha de pagamento aí, com as informações em relação aos tributos do e-social. Ele vai ser esse canal aí com todas as entidades. Atualmente, nós temos diversas declarações acessórias, onde a Caixa, o INSS, a Receita Federal, Previdência Social e o Ministério do Trabalho recebem comunicações por diversas declarações acessórias. A Caixa tem informação pela CEFIP, tem informação por CAGED e o Ministério do Trabalho. A Receita Federal recebe informações da DIRF. A Previdência Social também pega informações lá da CEFIP. Então, são diversos locais onde eles têm diversos campos. Hoje, não. Hoje, com o e-social, será apenas um local onde a empresa manda essas informações para esse ambiente e todos terão acesso. Onde facilita o governo a ter todas as informações em um único ambiente. Com isso, o governo diz que vai facilitar aí os processos da empresa, porque isso vai substituir 15 declarações. Que é o princípio aí do e-social, que é facilitar, conforme o governo está falando, diminuir as declarações, para simplificar o processo. Muitas das vezes, nós, empresas, mandamos as informações da parte previdenciária pela CEFIP e ela fica com inconsistência cadastral. A pessoa vai se aposentar e esse período ele não está na empresa. Aí o funcionário vai atrás das empresas, a empresa até fechou muitas das vezes, e o funcionário não consegue se aposentar. Com isso, com o e-social, como a informação ela já vai estar consolidada, unificada, com PIS, com todas as qualificações, lá vai ter esse canal direto, então não vai ter mais perda de informações. Com o e-social, a informação será online, será ao vivo, não terá coisas do passado que a empresa vai ter que mandar. Eu mando e já cai diretamente na base, que seria da base da Previdência, ou na base da Caixa, ou na base da Receita Federal mesmo. E aí, esse é o princípio mesmo do e-social, dar essa facilidade na gestão dos processos até mesmo do governo. Para o governo, é um canal assim que ele vai aumentar a arrecadação de impostos, porque as empresas serão obrigadas a passar as informações, consultar a tributação previdenciária, verificar o KNAI, verificar se efetivamente os funcionários estão com os cadastros corretos na Previdência Social, não estão com problemas pelo CNIS, e automaticamente acaba com essa redundância e esses problemas. Aí, dá facilidade também até para as microempresas aí, empresas de pequenos portes terão mais facilidades para acessar o e-social.
quem está obrigado ao e-social? Gente, aqui tem uma particularidade bem específica nessa obrigação, que muitas pessoas simples que não entendem muito do processo podem ter problema. Aqui o trabalhador rural que faz uma produção, comercializa esse produtor, ele precisa prestar essa informação lá no e-social, ele está obrigado. Se ele vende para uma empresa os serviços deles, ou alivinhos, ou peixes, ele precisa fazer essa prestação de informação lá no e-social, senão ele terá problemas. E a empresa também não vai conseguir efetivar essas informações no e-social, devido à desoneração, essas coisas que algumas empresas devem prestar. E a gente vai entrar no outro campo aí, que é a parte de desoneração da folha de pagamento, que automaticamente tem algumas empresas que substituem a parte dos 20% pelo seu faturamento. E aqui, ele cruza essa informação aqui com o produtor rural, que é, na realidade, fundo rural, e tem outras partes tributárias aqui muito interessantes, que esse produtor, eu acredito que vai ter muita dificuldade em prestar essa informação. O contribuinte também, sem movimento, tem que prestar informação. A empresa não tem movimento, eu tenho que mandar que efetivamente não tem movimento, e quando ela retornar com os movimentos, mandamos todas as informações também para o e-social. Essa obrigação, ela é para todas as empresas que têm movimentos. Eu preciso mandar e todos estamos obrigados, tá? É aqui, ó. Excetuam-se dessa obrigação a empresa que sem movimento algum, a gente manda informação sem movimento e a gente só vai mandar a informação novamente para o social quando ela voltar a ter esse movimento. Esse MEI que não tem empregado também não precisa mandar o e-social, tá? Até porque o e-social está mais voltado também à parte previdenciária, então não há sentido mandar informação para um MEI se ele não tem empregado, então não há o que se falar. Fundos de investimentos, também aqui eles mesmos estão excetuar, eles não precisam mandar essa informação. Além do e-social, ele cruza a informação com outros campos, tá? Ele é o canal do SPED. Ele cruza essa informação com a EFD-REINF. O que é isso? O e-social ele vai ser o canal diretamente com a empresa, onde nós mandamos os eventos previdenciários e a parte da Receita Federal para recolhimento de impostos em relação ao imposto de renda do empregador e até mesmo autônomos que entram aqui na minha base. Ele pega essa informação, nós mandamos para o e-social e o e-social manda para a REINF. A REINF ela vai ser um canal de acesso com o pessoal e com o fiscal. O fiscal também vai mandar a informação aí para a EFD-REINF, onde ele vai colocar as informações de retenções lá também. Então, aqui pode-se dizer que temos que mudar um pouco da cultura da empresa agora. Nós precisamos ter maior comunicação entre os departamentos para que as informações elas sejam prestadas em tempo hábil, para que a gente consiga entregar até o dia 15 essa declaração acessória. Ela compõe aí o e-social. Everton, só um comentário aqui, na verdade, te pedir para voltar um pouco. Acho que é só interessante a gente mencionar a questão da periodicidade, né? Você já mencionou todo dia 15, mas só para ficar claro para todo mundo, e como que vai ser feito esse envio, né, dessas informações, enfim, com base aí nas novas obrigações do e-social. Tá, hoje nós temos um sistema preparado, onde ele tem um canal que ele está em contato diretamente com o portal do governo, esse canal. E esse canal, nós mandamos essas informações de eventos trabalhistas, previdenciários, horas extras, jornada do trabalhador, a folha de pagamento, o cadastro dos funcionários, a parte de férias, todas as informações nós mandamos para esse canal através do nosso sistema de folha de pagamento.
ele manda para esse canal, que é o portal do E-Social, onde toda a parte do governo vai ter o acesso, que é a Caixa, a Receita, todos os órgãos. E através desse programa do E-Social, que nós vai ter essa base, eles mandam essa informação para um outro programa, que é da Receita Federal, que é a ENF. Ou seja, os sistemas de folha de pagamento já estão adaptados para atender esse requerimento do E-Social. A maioria dos sistemas hoje precisam atender, senão eles estão fora do mercado. Então, se a empresa... Então, pessoal, é importante atentar se o sistema, né, que atende hoje a empresa de vocês, ele já está atualizado e integrado com a plataforma do E-Social. Isso, se ele não tiver integrado, não tiver com as informações, com essa comunicação de web, a informação do E-Social, posso dizer para vocês, seja no ato do evento, do fato. Se eu não mandar essa informação, eu não consigo mais fazer gestão de folha de pagamento. Eu não vou conseguir executar, não vou conseguir mandar e não vou conseguir emitir os impostos, que é no caso aqui. Você mencionou um ponto aí que é muito interessante, que é a questão do prazo, né, para essas informações. Então, por exemplo, se a gente estiver falando de um processo de contratação de um funcionário, qual o tempo hábil, né, enfim, em quanto tempo essa informação precisa ser reportada no E-Social? Olha, aqui em relação às informações de eventos da folha de pagamento, nós vamos falar posteriormente sobre isso. Mas, já que você citou, é que a gente vai falar no E-Social, aqui eu estou falando num momento amplo, mas cabe a gente falar. Exemplo, para mandar o cadastro de um funcionário, eu preciso mandar com 1 dia de antecedência para o E-Social. Se eu não mandar essa informação para o E-Social, eu posso ser autuado. Não, bacana, bacana. Eu estou fazendo essas perguntas, o pessoal está meio tímido ainda, então, já para a gente quebrar o gelo, já estou fazendo essas perguntas. Mas vou deixar você seguir com a apresentação e depois a gente retoma. Obrigado. Não, perfeito. Como o Michel citou aí, nós temos que mandar essas informações, são diversos campos que nós temos que mandar para o E-Social. É a vida do trabalhador, tá? Onde ela vai estar exposta ao vivo para o governo. Eu chamo aí de BBB do governo, tá? Onde a nossa jornada vai estar lá para o governo, a nossa hora extra vai estar lá para o governo, o empregador ele tem que mandar essa informação, a nossa função vai estar lá disponível, a sua formação também está disponível para o governo. Se isso não tiver no sistema de acordo com efetivamente o que é concreto, fato real, eu não consigo mandar essa informação, como eu falei lá no começo. Se eu for fazer a admissão de um funcionário, que ele tem um cargo de um contador, exemplo, ele não for formado em contabilidade, eu não consigo fazer a admissão. Eu preciso ter a formação dele para mandar para o governo essa informação e classificá-lo aí no E-Social. Senão ele devolve para a empresa e não qualifica. Outro ponto aqui em relação a esse evento de admissão desse cadastro, ele precisa ter qualificado isso. Se eu não qualificar o empregado, tiver algum problema na caixa, exemplo muito ocorrido, o pessoal casa e altera, pega o nome do esposo, da esposa, muda, e aí fica desqualificado. Ele tem que alterar na Caixa, ele precisa alterar na Receita Federal, no CPF, ele precisa alterar no Ministério do Trabalho, ele precisa alterar na Previdência Social. Se ele não alterar, eu não consigo mandar essa informação. Aí, geralmente, até o Michel mesmo, às vezes, fala assim, eu preciso contratar essa pessoa urgente. Fala, não, você não vai contratar. Não pode contratar porque eu preciso de prazo. A gente precisa de prazo até para ver se a pessoa está apta para compor aquela função que a pessoa exige. Nesse sentido, em relação à qualificação cadastral, se ela não tiver, nós empregadores, se não tivermos o funcionário, esse colaborador com as qualificações que o governo exige, eu não vou conseguir mandar a informação, o evento E-Social. Não mandando essa informação para o governo, eu perco o prazo de envio e possivelmente posso ser autuado. Em contabilidade, a gente fala muito que a contabilidade ela registra todos os atos e os fatos da organização. A gente registra justamente isso.
O E-Social eu vou além. O governo colocou a gente à frente agora. A gente vai colocar as coisas ao vivo. Tem admissão, eu preciso mandar com antecedência. Tem férias, eu preciso mandar essa informação com 30 dias o aviso de férias. Então o governo já vai estar sabendo que o Everton vai viajar com 30 dias de antecedência. O governo ele já vai saber se a pessoa sofreu um acidente, a gente precisa mandar essa informação. Anteriormente, a gente precisava comunicar, mas a gente tinha esse prazo. O governo a gente mandava pela Cefip, que a gente tem que mandar essa informação até o dia 7. Geralmente, dependendo do fechamento das empresas, devido ao FGTS, a gente tem que mandar até o dia 7 para fazer esse recolhimento. As empresas mandavam, deixavam tudo para prestar essa informação na última hora. Hoje não. Hoje eu preciso mandar essa informação no ato. Ocorreu o fato, teve um acidente, o governo está sabendo. Teve hora extra, o governo está sabendo. A interjornada aí dos trabalhadores que muitas empresas não prestam atenção, a gente precisa ficar atento a isso, que logo, logo, o objetivo do governo é também colocar no E-Social o ponto. O ponto agora de vocês, acredito que acima de 10 funcionários, somos obrigados a ter o ponto eletrônico. Tá? Uma das discussões do comitê diretivo do E-Social é que também o ponto ele entre aqui no E-Social. E aí não vai ter como o empreendedor fugir desse pagamento, dessa hora extra e ajustar essa informação. Nós temos a interjornada, que se nós não pagarmos para o funcionário, ele tem que descansar 11 horas. Se ele não descansar, teremos problemas. O trabalhador, ele pode fazer apenas 2 horas extras ao dia, senão ele também tem outra multa em relação a isso, não pode. Então a gente tem que ficar muito atento em relação à qualidade aí de vida, porque isso é lei mesmo, e acompanha aí também a medicina e segurança de trabalho, que a gente vai falar aí mais para frente. O E-Social, ele tem um ponto crucial aqui, que é a análise do faturamento. Eu preciso verificar se no meu KNAI, conversar aí com o meu paralegal, nós precisamos ficar atento, que muitas vezes nós estamos como uma atividade fim, ao qual o nosso KNAI principal, ele acaba tendo uma dinâmica e acaba mudando para o secundário. E a gente não se atentou que o meu faturamento, ele deixou de ser a minha atividade preponderante que está lá cadastrado no meu KNAI. Ele passou a ser o meu KNAI secundário, porque eu estou faturando pelo outro. Através disso, a tributação previdenciária é toda alterada. Nós teremos aí mudança de RAT, teremos mudança de FAP, e o governo vai pegar, porque as informações, o fiscal também está mandando o SPED. E o governo vai cruzar o E-Social com o faturamento, com os impostos, falar, não, veja bem, tem algum problema aqui, e se ele está faturando mais pelos KNAI secundário, a tributação desse KNAI secundário é maior, então logo a empresa está recolhendo impostos a menor. Então, é preciso ficarmos atentos aí com o KNAI, com a nossa atividade principal, se a gente não precisa realocar aí o nosso KNAI preponderante para o secundário, ou fazer essa análise sempre, porque muda totalmente os impostos da empresa e muda também a atividade, que até a parte de sindicatos. Nós teremos que fazer um novo enquadramento sindical, novas análises, muda toda a empresa e muda essa parte aí dos impostos. Retirada de Prolabore. Nós temos muitas empresas que a gente chama sem movimento, porque nós não temos funcionários aqui na parte trabalhista. Só que, ora, ela tem faturamento. Esse sócio, ele não retira Prolabore, mas ele gera lucro para a empresa. Então, ela tem movimento financeiro. A Previdência Social entende que, se tem movimento financeiro, tem alguém que executa essa atividade. Alguém que executa essa atividade deve recolher para a Previdência Social. Se eu não estiver recolhendo, isso é legislação, tá? Nem é princípio do E-Social, mas como? O E-Social ele vai cruzar essas informações, ele vai ver, logo, a empresa tem informação,
pelo fiscal, que vão mandar essa informação de faturamento. Nós aqui vamos mandar sem movimento. O governo fala, não, eu tenho a minha parte previdenciária que vocês devem recolher, e a gente vai aí, possivelmente teremos um problema e poderemos ser autuados aí. Então, nós recomendamos que, se vocês têm movimento financeiro, efetuem a retirada de prolabore, pelo menos um salário mínimo, para que vocês não tenham problema previdenciários. Até mesmo empresários que estão em outros países, eles não estão aqui, não fazem parte do Brasil, mas tem movimento financeiro aqui. Então, a Previdência Social diz que é necessário fazer esse recolhimento. Só tem uma observação. A retirada de prolabore, ela só pode ser feita desde que o sócio esteja ativo com o FGTS, esteja em dia. No caso desse sem movimento, ele não vai ter FGTS mesmo, mas no caso de um empreendedor que ele retira prolabore e ele tem, digamos que, atraso com o seu FGTS, o pagamento dos seus funcionários aí para a guia da Caixa, ele não pode fazer a retirada, que aí ele vai estar em descumprimento com duas legislações e também pode ser autuado novamente aqui. Tá? Então, isso é muito interessante vocês prestarem muita atenção em relação a essa retirada de prolabore de sem movimento aqui, para não ter problemas previdenciários. Quais são os sistemas de informação que o governo federal irá substituir com esse social? Como eu falei no começo, são 15 declarações que o governo vai substituir. A CEFIP hoje, ela comunica todas as informações previdenciárias em relação à previdência social para a aposentadoria dos trabalhadores e o fato do FGTS. O FGTS aqui no Brasil, efetivamente a pessoa executa toda a sua remuneração do mês e eu recolho 8% desse valor. A empresa paga 8% aí a mais para o empregado em relação a isso. Então, além do seu salário, a empresa tem que pagar aí 8% para o funcionário. Nós temos também o CAGED hoje em dia, que temos que mandar também até o dia 7 para o Ministério do Trabalho. A informação que informa a entrada e a saída dos empregados. Tá? Admissão, transferência vai nesse arquivo, nessa declaração acessória, e ela vai para o Ministério do Trabalho e Emprego. A folha de pagamento em si, com todos os seus eventos de faltas, atrasos, afastamentos, acidentes de trabalho, horas extras, adicional noturno. Temos que ficar muito atento aqui com o adicional noturno, que tem a diferença da hora diurna para a hora noturna. Uma hora diurna é diferente da hora noturna em relação a pagamentos. A hora noturna equivale a 1,14 a mais que uma hora diurna. Muitas empresas elas não se atentam a isso, mas isso é CLT. Nós precisamos fazer essa conversão aí de horas, tá? E o governo vai pegar a gente aqui também se a gente não fazer essa conversão. Outra declaração que nós precisamos mandar é a guia de recolhimento de FGTS. Nós mandamos essa informação aí para o governo, que vai ser substituída também com a REINF e a DCTF Web também, que vai cruzar essa informação. O que é a DCTF Web? É um canal, além da REINF, que vai comunicar com o E-Social também, onde nós iremos pegar as guias. Essas guias para pagamento, que hoje em dia nós chamamos de GRF e a GPS. Essas guias serão recolhidas agora por DARF, pelo canal da DCTF Web. A DIRF, ela vai ser substituída, como o fato será no ocorrido, na competência, o governo já vai saber essa informação. Hoje nós mandamos a DIRF, o que é? Nós fazemos toda a análise do pagamento de salário dos funcionários, contribuintes, RTA e informações da parte fiscal também, que nós colocamos aqui na DIRF também, compra de produtos que nós passamos aqui. Fazemos essa análise. Esse imposto, hoje, com o E-Social, a vida do trabalhador vai ser no fato.
Ocorreu a competência 6, agora, dia 28/6, fechamos a folha de pagamento, o governo já vai estar sabendo dessa informação. Então, o imposto de renda que já foi retido pela empresa deve ser pago até o dia 20 do próximo mês. Ou seja, a minha apuração do pagamento está aqui, o pagamento deve ser feito até o 20º dia ou antecipado se cair em um feriado. Se não for feito isso, também teremos problemas já e poderemos receber uma multa automática, porque essa informação já vai ser mandada para o social. E ela vai cruzar a guia. Ora, a empresa pagou um valor a menor, ou pagou pelo fato gerado, o período de apuração diferente, pode ser que tenha problemas também. Então, precisa ficar muito atento aqui com essa substituição para o e-social da DIRF. A DCTF Web, a declaração de débitos e créditos tributáveis federais também aqui vai ser substituído. O quadro de horários de funcionários, que é uma norma que a lei do trabalho nos pede para ter na empresa, agora a gente vai mandar automaticamente essa informação para o e-social. Então, a jornada não pode ultrapassar das 44 horas semanais. Dependendo se compensar na semana, temos que ficar atentos também se o feriado cai no sábado. Automaticamente eu não preciso mais compensar a semana, porque logo o trabalhador ele não precisa compensar o que já é de direito. Então, esse trabalhador que trabalha em regime de compensação, ele deixa de compensar nessa semana. E se ele trabalhar, deverá pagar como hora extra. Esse valor e ainda pagar a hora a 100%, dependendo da convenção coletiva, até mais. Aí cabe olhar aí cada um na sua convenção coletiva. O MANAD, Manual de Informações de Arquivos Digitais. O que é isso? O fiscal do trabalho ele vem na sua empresa e pede para nós esse MANAD e faz essa análise de todos os documentos da empresa. Também ele não vai precisar mais disso, porque ele tem essa informação direto lá no canal, no e-social. Comunicação de dispensa. Hoje, a empresa precisa dar um aviso prévio para o trabalhador, falar se ele vai ser indenizado ou se ele vai ser trabalhado. Isso está em discussão até no social, esse evento aqui de envio, tá? O comitê está falando sobre essa comunicação, se é necessário ou não. Teremos mais informações aí no próximo webinar, eu vou pesquisar para vocês e ver se efetivamente isso vai ser devido. Mas é a legislação. A legislação diz que eu preciso comunicar o trabalhador, no caso de uma dispensa de aviso prévio trabalhado. Acabou aquela informação de fazer um aviso retroativo, não teremos mais como fazer isso. Eu preciso mandar hoje essa informação no ato. Coloquei o trabalhador de aviso prévio, eu preciso mandar um evento para o social falando sobre isso. Tanto para fazer aqui comunicação da rescisão. A carteira de trabalho e previdência social, a gente vai ter isso online lá no canal do social. Essa informação, geralmente as empresas têm a ficha de registro do trabalhador, vai estar online, eles não precisam mais dessa informação, entrou aqui meio que em desuso, tá? O perfil prefixográfico previdenciário, o que é isso? A empresa precisa ter os laudos de medicina e segurança do trabalho, ao qual eles devem ser enviados também a um dos faseamentos do social, que estão em análise, que é as NRs. Nós temos a NR para fazer o programa de prevenção de acidentes, o programa de risco de prevenções ambientais também está aqui embutido. A empresa precisa ter isso, e ter isso com os laudos estarem em ordem. Se não tiver, a empresa não comunicou essa informação para o e-social, ela pode ser autuada. E esses laudos, eles têm prazo. Precisa ser acompanhado para mandar para o e-social também. A RAIS também, ela vai ser substituída também, todas as informações do calendário, que é a RAIS. Nós fazemos também, além da DIRF, uma informação com todos os dados mês a mês da remuneração do trabalhador, onde tem horas extras, tem o salário, e a partir com essa informação, o trabalhador consegue efetuar o saque do PIS. É uma informação que, parece, se eu não me engano, a pessoa recebe menos de 2 salários mínimos e tem mais de 5 anos.
de registro, ele consegue receber um PIS que o governo dá essa ajuda. Essa informação nós mandamos também pela RAIS, ela será extinta também. O livro de registro já vai dar essa informação no e-social, não será mais necessário o envio. A comunicação de acidente, isso aqui é muito importante, hoje em dia nós mandamos o CAT, precisa ser mandado em 48 horas, esse evento nós precisamos elaborar toda essa informação e mandar, ele vai ser substituído aí também pelo evento de comunicação do e-social. Tá? É importante destacar, o e-social, ele não está mudando a legislação, ele vem cumprir coisas, vem cumprir o que não estava de fiscalização ativa, como eu posso dizer para vocês. A devolução da carteira de trabalho do trabalhador, eu preciso devolver-la para o empregado em 48 horas. Muitas das vezes isso não ocorre, mas com o e-social a gente tem que mandar essa informação com antecedência, então isso será necessário ocorrer. As férias, todas as informações, elas precisam ser no ato. Então, aqui eu vou destacar que a legislação com o e-social não muda, ela vem cumprir efetivamente o que é necessário. Nós temos também aqui no e-social os programas de Medicina e Segurança do Trabalho. É o PPRA, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que ele está na NR9. É uma norma regulamentadora que ela precisa ser seguida. Nós precisamos implantar, caso a empresa não tenha, nós precisamos implantar e fazer essas análises, que isso é uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho. O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional está na NR7, nós precisamos cumprir, eles têm prazos e precisam ser analisados, tá? Temos aqui também a CIPA. Geralmente, nós temos na NR5, ela fala que a empresa precisa ter um número específico para compor essa gestão aqui da CIPA, mas na mesma ANR, ela fala que se não tiver um número exato de trabalhadores, a empresa precisa ter um designado da CIPA. Se não tiver esse designado, também a gente não vai estar honrando com a legislação. Nós precisamos ter aqui um empregado que fique aqui responsável por essa comissão aqui de prevenção de acidentes. O técnico de segurança do trabalho é no caso do número de funcionários, que eu tenho uma tabelinha aqui que eu vou mostrar para vocês, que é determinado. Aí também temos o corpo SESMIT, que algumas empresas também precisam ter. Temos também aqui o mapa de risco. O que acontece? A empresa precisa ter o seu ambiente de trabalho mapeado com os riscos existentes para dar atendimento nos programas de prevenção, juntamente com a CIPA, e atenuar esses riscos. Então, ela precisa ter no seu ambiente de trabalho esse mapa de risco, onde vai dizer se os riscos são ergonômicos, se esse risco é de acidente, se esse risco é de explosão, e isso precisa estar no mapa de risco da empresa. Everton, uma dúvida. Existe um requerimento mínimo para que as empresas tenham que atender essas obrigações sobre medicina, saúde e medicina no trabalho? Ou seja, número de funcionários, ou isso passa a valer para todas as empresas, independente de quantidade de funcionários ou faturamento? Olha, há uma regra que determina em relação ao número de funcionários, mas eu vou te dizer que todas precisam ter, por exemplo, aqui no caso da CIPA. A NR5 fala que tem que ter um número de funcionários específicos, que eu tenho que ter a comissão para fazer a CIPA, mas a NR5 também fala que eu preciso ter pelo menos um designado. Então, logo eu preciso ter. Aqui o técnico de segurança do trabalho, as empresas que têm um número de funcionários abaixo desse quadro, aqui eu vou ter elencado aqui com o meu PPRA. Ele está vinculado, então automaticamente a empresa, tendo o programa de prevenção de riscos ambientais, ela tem esse técnico aqui. Quando eu falo ter esse técnico, eu estou falando de ter ele dentro da organização. Para ter um técnico dentro da organização, eu preciso ter um número de funcionários.
Aí eu preciso ter esse comitê gestor, que é o SESMIT, tá? Então, por isso que eu preciso ter esse número de funcionários. Aí eu componho toda a medicina e segurança do trabalho aqui, que faz parte dos números, eles compõem, mas eu digo que todos essas NRs precisam ser cumpridas. E por um meio ou outro, pelo menos um designado aqui na CIPA nós precisamos ter. Os portadores de deficiência. A empresa que tem um número elevado de funcionários, temos as cotas aqui, nós precisamos contratar. Isso está sendo um sério problema aí para as empresas. Empresas acima de 100 funcionários precisam ter essa contratação aí desses aprendizes. São análise que é feita, obrigado, a empresa com 100 ou mais funcionários está obrigada a preencher de 5 a 15% dos seus cargos para essas pessoas aí. É um plano e até de incentivo que o governo fez para dar melhores condições aí para as pessoas portadores de deficiência. Eu acredito que é um trabalho até social, considero muito bonito nessa parte que o governo fez. Acho bem interessante. Nós temos também, além dessa inclusão social dos portadores de deficiência, nós temos também que se atentar aos aprendizes. O que acontece? Aqui não determina o número de funcionários. Aqui vai pelo número de qualificação. O que acontece? Nós temos, como eu falei anteriormente, a classificação brasileira de ocupações. Lá determina exatamente o tipo de função que as pessoas têm e o que determina a qualificação profissional. Essas funções que determinam qualificação profissional, que é o que está no artigo 429 da CLT, a empresa precisa fazer a soma dessas suas funções, montar um plano de cargos, uma descrição de cargos, aonde vai fazer computar todas essas pessoas que têm, fazer essa análise de 5 a 15%, quantos aprendizes ela precisa ter. Então, aqui não é em relação ao número de empregados, tá, pessoal? Aqui é em relação à qualificação da função que vocês têm na sua empresa, que determina a contratação dos aprendizes. A finalidade aí do E-Social é justamente tornar o cumprimento da legislação. A legislação trabalhista e previdenciária, ela é realmente muito complexa. Nós temos hoje, além da implantação do E-Social, nós tivemos recente a reforma trabalhista, onde ela fez uma alteração muito grande aí nos direitos trabalhistas e previdenciários. Temos também as informações de cruzamento de impostos com a FD-Reinf e a D7F Web. A finalidade do governo é diminuir esse canal de diversas declarações. A empresa tem que mandar hoje essas 15 declarações aí, ao qual, no tocante, são iguais. Agora, vai ajudar-nos aqui a mandar apenas por um canal. Por outro lado, também o governo vai ter mais acesso aí de cruzar as informações e também vai conseguir arrecadar mais, né? Para ele vai ser muito bom, ele vai conseguir mais arrecadação. As informações que são lançadas aqui no E-Social, elas têm alguns tipos de eventos que eu posso dizer para vocês. Os eventos trabalhistas, que eles são elencados como admissão, alteração contratual, rescisão. Nós depois mandaremos a folha de pagamento, onde vai compor todos os salários, gratificações, comissão, hora extra, o DSR que compõe um mês, e as informações tributárias e trabalhistas previdenciárias de trabalhador rural. Aqui o trabalhador rural ele é bem específico aqui no E-Social, até porque a legislação de um CLT urbano é diferente para um trabalhador rural. Então isso aqui as empresas têm que assentar muito, empresa de agronegócio, por exemplo, o adicional noturno de um trabalhador urbano tem um início diferente para um trabalhador rural. Então, isso aqui precisa ser muito atento para a empresa pagar a hora certa para o seu trabalhador rural. Os atestados médicos de saúde ocupacional aqui também vão compor aqui
a parte tributária da empresa. O que acontece? Quanto mais a empresa tem acidentes de trabalho, ela aumenta o seu risco. Então, isso precisa ser feito um controle, por isso que a empresa também precisa se preocupar com isso, por isso que mexe com a minha parte tributária. Quando eu tenho insalubridade, também esses riscos aqui, eles precisam ser atenuados com os programas de prevenções, até para pagarmos menos impostos, tá? Aqui é muito importante que diversas palestras que eu participei e livros em relação ao E-Social e até mesmo o comitê gestor, ele veio dizer que o E-Social veio efetivamente cumprir a legislação. Ora, a empresa atualmente, ela faz apuração do ponto eletrônico em um período não dentro da competência. Como eu posso exemplificar para vocês? Até para nós fecharmos a folha de pagamento hoje, nós pegamos a apuração do ponto, digamos que do dia 19 de uma competência e fazemos até o dia 18, geralmente de outra, ou depende da sua empresa e como vocês fecham o ponto. Até porque a gente precisa de tempo hábil para fechar essa informação e pagar o salário, ou que seja no dia 30, ou que seja até o 5º dia útil. Não efetuando essa análise do ponto dentro da competência, nós iremos infringir a legislação que diz que devemos pagar os salários dos trabalhadores até o 5º dia útil. Vocês vão falar, não, Everton, então quer dizer que a gente sempre veio pagando errado? Veja bem, se efetuar um pagamento de horas extras, a legislação é clara, o fato gerado da competência deve ser pago até o 5º dia útil do próximo mês. Então, se eu apurei o ponto do dia 18 ou 19 de um mês até dia 18 do outro, ficou um período de quebra no escuro. A legislação chama isso de pagamento no escuro. Se alguns empregados efetuaram horas extras nesse período e a empresa não pagou até o 5º dia útil, ela vai ter problemas e pode ser autuada. Então, o que, por medida paliativa com o E-Social, nós devemos fazer? Se possível, fazer análise do ponto dentro da competência. Isso é muito difícil até para mim falar, porque eu faço folha de pagamento, é muito difícil a gente ter todas as informações dentro da competência. Com medida paliativa, o que nós podemos fazer? Fazer uma folha complementar. Após essa análise, após fechar todos esses funcionários que têm essas horas extras, vamos fazer uma nova análise no ponto. Esse período no escuro, ele deve ser analisado. Se tiver horas extras, nós devemos pagar até o 5º dia útil como folha complementar, tá? Para não ter problema aí com a legislação, a Constituição Federal. Vamos falar agora sobre as multas do E-Social, que a legislação do E-Social não falou exatamente que ia implantar essas multas. Se você não fizer isso, nós iremos pagar. Mas a própria legislação já nos diz que se não executarmos as atividades de acordo, nós receberemos essas multas, tá? Ó, nós temos o prazo aqui para entregar a entrega do SPED. Nós temos aqui, se não entregar o SPED, 50% da multa se a empresa entregar o E-Social após o prazo, mas antes de qualquer procedimento do ofício. Ou seja, se eu não entreguei a informação para o E-Social no prazo, eu vou ter esse 50%. R$ 500 para a empresa no lucro presumido e até R$ 1.500 para empresas no lucro real. Após individualizado pela Receita, não entregar o E-Social e nem prestar esclarecimentos, R$ 1.000 por mês calendário. Apresentar o E-Social com informações com problemas, ou seja, no caso, com horas extras equivocadas, no caso, não ter a diferença da hora diurna para a hora noturna, para pagar o trabalhador rural como um trabalhador urbano, a informação de interjornada está equivocada, eu não paguei insalubridade corretamente, eu não tenho um comitê gestor que analisa esse trabalhador que deve receber uma periculosidade e a Receita Federal, com o E-Social, pegar essa informação, o Ministério do Trabalho, teremos aí também
a multa em relação a isso. 0,2% do faturamento no mês anterior ao da entrega da declaração. Everton, uma dúvida. Essas penalidades, elas se aplicam para cada item não enviado ou com item incorreto, ou na declaração como um todo? Ou seja, se eu tenho um e-social que contém várias informações incorretas, eu estou sujeito a várias penalidades ou somente uma por obrigação? Ele vai penalizar a empresa por cada evento. Se eu não fiz a admissão e não fiz a admissão em 48 horas, eu vou ser penalizado. Se eu efetuei esse pagamento equivocado e não ajustei isso, o e-social ter essa informação, automaticamente, ele cruzando essa informação, ele vai me mandar as multas do e-social, elas serão automáticas, tá? E por evento, tá, Michel? Evento de pagamento em atraso em relação às horas extras que eu te falei no escuro, acredito que é uma análise que a empresa pode ser muito autuada. Em relação à não entrega no prazo, também é automático essa multa. Em relação a pagamentos equivocados dessa insalubridade, a periculosidade, horas extras, não informação de acidentes de trabalho, não informação de um afastamento, não informação de uma rescisão, isso vai ser feito por atividades. Essas multas elas serão elencadas por diversos itens. E temos diversas multas do e-social, que se a gente for citar aqui uma a uma, a gente vai precisar de muito mais tempo de webinar. Mas, a gente está com o tempo corrido, mas na verdade a minha dúvida, obrigado aí pela resposta, eu acho que é bem interessante porque para o time contábil isso eventualmente tem uma implicação de, muitas vezes, vai ser necessário que se estabeleça aí uma provisão para essas eventuais multas relacionadas ao e-social, principalmente nesse início, né? Até que as empresas se organizem, o entendimento aí que essas multas vão acabar sendo frequentes, porque realmente são vários pontos a serem atentados. Né? Justamente. Foi um ótimo esclarecimento. Obrigado, pode continuar. Com o elencar de cada multas, de cada evento e multas que teremos, a empresa pode ser que ela tenha uma perca, no caso aqui da contabilidade, acredito que seja uma provisão, análise da empresa. Acredito que investidores, eles podem e devem também fazer essa análise, porque é um fato que eu estou exposto. Então, logo, a empresa, se não tiver correta com todos esses eventos, na parte trabalhista, até mesmo os processos, eles vão aqui no e-social. Eu preciso ter essas informações no e-social. O Everton, e um ponto que você tocou bem interessante, a questão de investidores, né? É muito comum no processo de due diligence, por exemplo, quando existe uma empresa que está adquirindo cotas de outra participação no Brasil, a gente trabalha aí com diversos investidores estrangeiros entrando no mercado brasileiro. Existe um extrato que vai ser possível a gente gerar para saber se aquela empresa está aí em conformidade com a nova legislação, ou isso, como é que funciona esse aspecto? Nós temos a certidão negativa de débitos hoje, que nós conseguimos fazer esse levantamento de informações, tá? Se a empresa tiver com a certidão ok, estamos ok com as informações. O comitê diretivo do e-social ainda não falou exatamente aonde as empresas irão consultar esses fatos de multas que nós vamos ficar expostos. O que nós podemos se atentar com essas certidões e ficar atentos com que fazer essa análise, no caso, eu acredito que seja uma auditoria, no caso, se ele for fazer uma compra de uma empresa ou fazer um investimento, ele deve fazer uma auditoria e verificar se efetivamente esses eventos estão sendo atendidos. Porque o governo ele ainda não disponibilizou uma consulta para que eu possa investir na empresa, vamos ver quanto que ela está devendo de processos trabalhistas, quais são os possíveis, na realidade, ao qual eu vou estar exposto, eu vou ter que assumir, porque eu comprando uma participação lá na empresa, automaticamente eu vou assumir o risco. Se a empresa não puder pagar
Isso automaticamente vai atingir a minha pessoalidade, pessoa física. Na realidade, a legislação trabalhista hoje, ela fala isso. Esse sócio que faz uma compra, ele assume toda a parte de débitos da outra. Então, eu comprei. Se esse outro sócio, ele também vai ficar corresponsável, mas de imediato a empresa é responsável. Não tendo recursos na empresa, nós iremos a legislação trabalhista, ela vai para a pessoa física. Para a pessoa física, exatamente. Isso. Não, bem interessante. Era só para confirmar mesmo. Então, por hoje, a certidão negativa é o documento que suporta que aquela empresa está de acordo com as conformidades, né? Justamente, hoje é essa. Mas nós podemos consultar as entregas do E-Social. Nós temos recibos que nós podemos verificar, a entrega da DCTF Web, que ela está entrando aí, podemos verificar a entrega da REINF. Só que o governo, o que ele está fazendo? Ele permite a gente fazermos o envio do E-Social em muitas coisas, permite enviarmos a DCTF Web, que é as informações aí de cunho para imposto de renda, parte trabalhista. E essas informações podemos mandar, só que se a gente não fizer uma análise, se essas informações estão sendo corretas, entregues corretamente, automaticamente nós ficamos vendidos aqui na situação. Então, eu acredito que uma auditoria, onde a pessoa vai verificar etapa por etapa, eu acredito que o investidor ele vai entrar com mais assertividade aí no negócio e com certeza vai ter grandes lucros. Não, interessante, porque agora o governo vai conseguir cruzar essas informações de uma forma muito mais sucinta, né, e rápida. Então a gente assume aí que as autuações vão ocorrer com uma frequência maior, né, pelo fato da disponibilidade das informações. Bem, gente, estamos aqui quase finalizando 1 hora de apresentação. O Everton, muito esclarecedor, obrigado. A gente conseguiu perceber aqui que temos uma quantidade significativa de informações e muitas vezes o pessoal vai precisar de tempo aí para processar toda essa informação e ter dúvidas. Se alguém tiver algum comentário, alguma dúvida adicional, fiquem à vontade para postar. Ainda temos aqui 2 minutinhos. Caso contrário, a gente vai deixar os contatos aí à disposição de vocês, tá? Fiquem à vontade. Tem aqui o nosso e-mail, podem entrar em contato também diretamente por telefone nos nossos escritórios. Eu acho que é isso. Everton, alguma mensagem final aí para o pessoal? O empreendedor ele precisa estar atento com todos os itens, se preocupar para que, se a sua empresa está cumprindo com a legislação vigente, fazer essas análises para que não tenha problemas futuros, porque as multas, elas efetivamente são altas, e ainda o objetivo do projeto SPED é efetivamente o governo ter maior arrecadação. Então, para que a gente não tenha problema, o empresário não tenha problema, aí, e o objetivo da empresa é ter esse lucro, a gente se atentar a isso para que consiga atingir os nossos objetivos. Bacana. Bem, Everton, novamente obrigado a todos que participaram. Não tivemos dúvidas, então isso quer dizer que a apresentação foi muito esclarecedora. Novamente vocês têm aí os contatos, fiquem ligados no calendário de eventos, teremos outros webinars sobre o tema e outros temas também. Se vocês tiverem sugestões, fiquem à vontade para nos comunicar, tá bom? Obrigado a todos, um grande abraço, um bom final de semana. Obrigado, abraço.